Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho nos fundamentos do sistema nervoso. Temos aqui um artigo introdutório, ele sistema nervoso, e a ideia é desmistificar isso para quem está começando em neuropsicologia. Uma base mesmo. Como uma aula, né? Para entender a estrutura, a comunicação. Então vamos lá. Para começar, o que define, assim, o sistema nervoso? Olha, de forma bem direta, ele é a grande rede de comunicação do nosso corpo, né? Ele detecta o que acontece dentro e fora da gente, avalia tudo isso e aí sim responde. Seja com um movimento muscular, seja ativando uma glândula. Pensa assim: captar informação, controlar músculo, regular órgão, integrar sentido, até pensar. Tudo passa por ele. Uau, bastante coisa. E como ele se organiza? Tem divisões principais? Tem sim, é fundamental entender isso. Basicamente, a gente divide em dois grandes blocos. O sistema nervoso central, o SNC, que é tipo a CPU, sabe? O encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, o SNP. Esses são os nervos e gânglios que saem do SNC e se espalham pelo corpo todo. Como os cabos conectando tudo. Exato, levando e trazendo informação. Falando do SNC, do encéfalo, sempre ouvimos falar de substância cinzenta e branca. Qual a diferença na prática? Ah, isso é super importante. A substância cinzenta é onde está o pensamento, digamos assim. Ela é feita de corpos celulares dos neurônios, os dendritos. É onde a informação é processada mesmo. O córtex cerebral, por exemplo, é pura substância cinzenta. E a branca? A branca são as vias de comunicação rápida. São os axônios, aquelas fibras dos neurônios, e muitos têm mielina. A mielina é tipo um isolante que acelera o sinal elétrico, e ela que dá a cor esbranquiçada. Então, a função dela é conectar as áreas cinzentas. O corpo caloso que liga os dois lados do cérebro é um exemplo clássico de substância branca. Entendi. Cinzenta processa, branca conecta rápido. E as grandes partes do encéfalo? Quais são? Bom, simplificando um pouco, né? A gente tem o cérebro anterior, que inclui o diencéfalo com tálamo e hipotálamo, e os hemisférios cerebrais. Esses hemisférios têm os lobos frontal, parietal, temporal, occipital, cada um com suas funções mais especializadas. Depois, o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, que cuida de funções vitais, tipo respiração, batimento cardíaco. E atrás, o cerebelo, fundamental para coordenação motora, equilíbrio. Que complexidade. E como esse centro todo, o SNC, conversa com o resto do corpo? Aí que entra o SNP, né? Isso mesmo, o SNP é a ponte. Ele tem as fibras aferentes que trazem informação sensorial para dentro do SNC, tipo o calor. Certo. E tem as fibras eferentes que levam os comandos do SNC para fora, para os músculos, para as glândulas, tipo o comando para tirar a mão do calor. E esse SNP também se divide? Sim, em duas partes principais, funcionalmente falando. O sistema nervoso somático, que a gente controla conscientemente, tipo andar, pegar um objeto, e o sistema nervoso autônomo, que, bom, o nome já diz, né? Controla o que é involuntário: batimento cardíaco, digestão, respiração. Ah, o famoso autônomo. Exato. E ele ainda tem mais uma divisão: o simpático e o parasimpático. O simpático prepara a gente para ação, para luta ou fuga, acelera o coração, dilata a pupila, e o parasimpático faz o contrário. Ele acalma, conserva a energia, é o repouso e digestão. Os dois trabalham em equilíbrio. Fascinante esse equilíbrio. Mas quem são os tijolos que constroem tudo isso? Quais são as células? Basicamente, são dois tipos principais. Os neurônios, que são as estrelas, né? A unidade funcional, eles processam e transmitem a informação, e as células da glia. Por muito tempo, achavam que elas só davam suporte, mas hoje a gente sabe que elas fazem muito mais. Ah, é? Tipo o quê? Olha, tem vários tipos. Os astrócitos dão suporte, nutrem, reparam no SNC, a microglia é a defesa imune do cérebro, os oligodendrocitos formam a mielina lá no SNC e as células de Schwann fazem o mesmo, só que no SNP. Elas são essenciais. E o neurônio em si?
Como ele é? Ele tem um corpo celular, o soma, daí saem os dendritos, que são como antenas, recebem os sinais. E tem o axônio, um prolongamento mais longo que transmite o sinal para frente. Esse axônio pode ou não ter aquela capa de mielina que a gente falou. Entendi. E a comunicação entre esses neurônios, como ela acontece? Parece que tem eletricidade, química. Exatamente, é um processo eletroquímico. Dentro de um neurônio só, a comunicação é mais elétrica. Existe uma diferença de carga elétrica entre dentro e fora da célula, o potencial de repouso, geralmente negativo por dentro. Certo. Quando chega um estímulo forte o bastante, ele dispara o que a gente chama de potencial de ação. É uma inversão rápida dessa carga, um pulso elétrico que viaja pelo axônio. É tipo um tudo ou nada, ou dispara ou não dispara. E a química? Onde entra? A química entra na comunicação entre um neurônio e outro, na sinapse. A sinapse é essa junçãozinha especializada. Quando o potencial de ação chega no final do axônio, ele faz liberar umas substâncias químicas na fenda sináptica, que são os neurotransmissores. Mensageiros químicos. Isso. E esses neurotransmissores atravessam a fenda e se ligam em receptores no neurônio seguinte, tipo chave na fechadura. Essa ligação pode excitar o próximo neurônio, deixando-lhe mais perto de disparar, ou inibir, dificultando o disparo. Depende do neurotransmissor e do receptor. Que mecanismo elegante. Então, para a gente fechar, temos o SNC como centro, SNP como rede. Substância cinzenta processa, branca conecta. Neurônios passam a info com eletricidade dentro deles e química entre eles, nas sinapses. E a glia ajudando em tudo. Exatamente. Então é uma visão geral, claro, mas cobre os pontos essenciais. E o interessante, né, pensando em quem está começando em neuropsicologia, é refletir como é que entender essa estrutura básica, esses mecanismos de sinalização, como isso abre as portas para a gente investigar coisas muito mais complexas, tipo como a gente aprende, como a memória funciona, o que acontece numa lesão cerebral, ou até como desenvolver tratamentos. Fica essa conexão para pensar, né? Como esses fundamentos constroem tudo que a gente é e faz.